sou Francis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 56. O Apocalipse Revelado. Chegamos a um ponto em que o tempo já não corre para frente. Ele gira e, ao girar, traz de volta tudo aquilo que os séculos tentaram enterrar. Profecias, advertências, sussurros gravados em pedra. A terra foi avisada, os céus falaram, mas o homem escolheu esquecer. As religiões se dividiram, as ciências se calaram e a história foi cuidadosamente mutilada para que o fim não fosse reconhecido e para que o retorno passasse despercebido. Este episódio não é uma previsão, é um lembrete. Um espelho onde convergem os textos sagrados, as tabuletas sumérias, as palavras dos profetas e os códigos das estrelas. É sobre Nibiru, sobre Marduk, sobre a besta que não é uma metáfora, sobre o Armagedon, que talvez já tenha começado. Você pode ter chegado até aqui por curiosidade, mas só permanecerá se for alguém que busca algo maior do que respostas. Se busca a verdade que conecta o passado àquilo que se aproxima e que pode mudar para sempre o destino do humano. Se você não assistiu aos episódios anteriores, talvez sinta que algo está faltando, porque nossos vídeos formam uma sequência, uma trilha de códigos para os despertos. Cada episódio molda o entendimento e prepara para o próximo degrau, porque aqui o véu não é levantado de uma vez, ele é rasgado em camadas, com coragem, com clareza e com sangue. Capítulo 1. A Revelação. Quando o céu grita. Desde os primeiros séculos da era cristã, o Apocalipse foi tratado com reverência, medo e silêncio. Seu nome carrega o peso de um fim inevitável. Mas poucos sabem que Apocalipse, em grego, significa algo muito diferente. Apocalipse quer dizer revelação, desvelamento. Não é o fim, é o momento em que o véu é retirado. A pergunta que nunca cala é: o que está sendo revelado? O último livro do Novo Testamento, atribuído ao apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, é uma profecia codificada. Ali, bestas de múltiplas cabeças, trombetas celestes, juízos e catástrofes não são apenas alegorias espirituais, são registros cifrados de eventos astronômicos e geopolíticos. Talvez até memórias recodificadas de um ciclo que se repete. Muitos estudiosos apontam para essa natureza híbrida e mítica do texto. Teólogos como Elaine Pagels, autora de Revelations, Visions, Prophecy and Politics in the Book of Revelation, mostram como o Apocalipse é uma obra política e simbólica. Já outros, como Zecharia Sitchin, reinterpretam o texto à luz de registros ainda mais antigos. Sitchin em O 12º Planeta e O Fim dos Dias analisa as tabuletas sumérias com o rigor de quem sabe que a história foi reescrita. Segundo ele, a trajetória de Nibiru, um corpo celeste de longa órbita, desconhecido da astronomia oficial, é a chave para entender cataclismos esquecidos e mitos universalizados. Nibiru seria o planeta dos deuses antigos, o lar dos Anunnaki e o motor cíclico de destruições e renascimentos globais. A Bíblia, nesse sentido, seria uma tradução espiritualizada de registros históricos anteriores, recodificados para uma audiência pós-diluviana. O dia do Senhor, mencionado em Isaías 13, 9 e 13, é um exemplo gritante. Ali, lê-se que o céu treme, que a terra se move do seu lugar e que as estrelas do firmamento não dão mais sua luz. Seria esta uma descrição poética ou uma lembrança velada da passagem de Nibiru entre os planetas internos do sistema solar? As tabuletas sumérias são ainda mais diretas. Descrevem um corpo celeste vermelho, de órbita irregular, capaz de provocar maremotos, terremotos e eclipses. Registros encontrados na biblioteca de Nínive, como as tabuletas astronômicas de Mu, Apim, mostram que os antigos observavam com temor os períodos de cruzamento de corpos celestes não identificados. E então, voltamos ao Apocalipse. Quando João escreve
em Apocalipse 6, 12 e 14, sobre o grande terremoto, o sol se tornando negro como saco de crina, a lua vermelha como sangue e as estrelas caindo do céu. Não estaria ele descrevendo um evento astronômico real? Seria esse o retorno de Nibiru? Ou, como dizem as tabuletas, o momento do cruzamento? Quando o planeta dos Anunnaki invade novamente a zona interior do sistema solar, visível a olho nu, como uma estrela vermelha, aterrorizante. As coincidências são perturbadoras demais para serem ignoradas. No livro de Enoque, ainda mais antigo e rejeitado pelas autoridades religiosas, encontramos descrições de corpos celestes transgressores de suas órbitas e de anjos caídos que vieram do alto para copular com mulheres humanas, os mesmos que nas tradições sumérias correspondem aos filhos dos Anunnaki, os Igigi, e a linhagem direta de Marduk. O Apocalipse seria então uma crônica cifrada de uma nova visita, uma segunda vinda, que não é espiritual, mas literal e possivelmente hostil. A estrutura simbólica do texto é ainda mais reveladora. As 7 trombetas, os 4 cavaleiros, o trono de cristal, a besta de 10 chifres e 7 cabeças. Todos esses elementos têm ecos nos mitos sumérios e nos registros da Mesopotâmia. A besta, em Apocalipse 13, 1, 2, não é apenas um símbolo, é a representação de um poder ancestral, um poder híbrido, muitas vezes representado nas culturas antigas como um ser composto por múltiplas formas e associado a constelações e linhagens divinas. Os céus sempre foram o palco do drama humano, e quando eles gritam por profecias, sinais ou revelações, a terra responde, mas raramente entende, porque a revelação é um processo doloroso, não porque ela destrói, mas porque ela revela aquilo que muitos não estão prontos para ver. Capítulo 2. Armagedon, o campo da batalha final. Em hebraico, a palavra Armagedon vem de Har Megido, significa literalmente monte de Megido. Mas Megido não é um monte, é um vale, um campo antigo, localizado no norte de Israel, onde dezenas de batalhas foram travadas ao longo dos séculos. Ali, reis foram coroados e impérios destruídos. Mas o texto bíblico não está interessado apenas em geografia. Ele fala de um último confronto, uma guerra final entre as forças da luz e das trevas, o palco do acerto de contas entre Deus e as nações rebeldes. Em Apocalipse 16, 16, lemos: Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Não se diz que a batalha já começou, apenas que os exércitos se reúnem. A tensão paira no ar. Os céus se fecham, as trombetas soam e todos esperam o sinal. Mas o que é esse Armagedon de fato? Uma guerra literal? Uma invasão espiritual? Ou um evento cósmico ligado a forças que ultrapassam a compreensão humana? Zecharia Sitchin propõe uma hipótese ousada. Em O Fim dos Dias, ele sugere que o Armagedon é um eco de um conflito real entre facções dos próprios Anunnaki, uma batalha antiga que se repetirá, um ciclo de destruição e reconstrução que acompanha o retorno de Nibiru. Segundo as tabuletas sumérias, a Terra foi, em eras remotas, palco de guerras entre os deuses. Marduk e Ninurta, Enlil e Enki, Nibiru e Tiamat. Esses conflitos moldaram os continentes, destruíram civilizações e reescreveram a história. O Armagedon seria o nome bíblico para a repetição desse padrão. Na versão bíblica, é Miguel quem lidera os exércitos do céu. Em Apocalipse 12, 7, lê-se: Houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. O dragão, símbolo ancestral de Tiamat e das forças do caos, reaparece como o grande inimigo. Seria esse dragão uma metáfora para uma raça específica? Ou talvez um artefato celeste como o Nibiru? Na tradição apócrifa do Apocalipse de Pedro, os céus se rasgam como pergaminhos, o sol perde seu brilho e as estrelas dançam no firmamento como se estivessem sendo rearranjadas por uma força maior.
Astrônomos modernos, embora evitem usar o nome Nibiru, já especulam sobre a existência de um planeta desconhecido, um corpo celeste gigante, além de Netuno, um planeta que interfere gravitacionalmente com as órbitas de corpos no cinturão de Kuiper. Seria este o agente oculto por trás dos ciclos de destruição descritos nos textos sagrados? O Armagedon não seria, então, uma guerra tradicional, mas o impacto vibracional do retorno de uma força antiga, uma força que já transformou a Terra antes e está prestes a retornar. No livro dos Jubileus, outro texto excluído do cânone oficial, fala-se de uma guerra das estrelas no tempo do fim. A batalha não será apenas entre exércitos humanos, mas entre linhagens, entre descendentes de sangue puro e os corrompidos, entre o que é natural e o que foi manipulado, entre o que é da terra e o que vem de fora. A pergunta permanece: estamos diante de um evento espiritual ou aguardando uma repetição literal de um embate Anunnaki disfarçado sob camadas de símbolos e profecias? O campo já está sendo montado. Os sinais se acumulam. A terra treme e os céus sussurram. Cada vez mais alto, o Armagedon talvez não seja o fim, mas o início de uma revelação ainda maior. Capítulo 3. O planeta do cruzamento. A sombra de Nibiru. Na antiga língua suméria, o nome Nibiru significa o planeta do cruzamento, um nome que carrega o mistério de algo que atravessa, que não pertence totalmente a este sistema e que, ao passar, deixa um rastro de caos e transformação. As tabuletas sumérias não deixam dúvidas sobre sua importância, em especial as coletadas por Austen Henry Layard na biblioteca de Assurbanipal, em Nínive. Ali, astrônomos do passado registraram com precisão espantosa a presença de corpos celestes desconhecidos da ciência moderna. O Enuma Elish, texto babilônico derivado de tradições sumérias anteriores, descreve o momento em que Nibiru entra em cena. Ele não apenas atravessa os céus, ele reorganiza a ordem dos planetas e destrói Tiamat, um antigo planeta entre Marte e Júpiter. Dos fragmentos de Tiamat teria nascido a Terra, segundo essas narrativas, e também a Lua e o cinturão de asteroides. A ciência moderna reluta em aceitar essa versão, mas os indícios são inquietantes. Em 1983, o telescópio infravermelho IRAS da NASA captou um corpo celeste desconhecido na direção da constelação de Órion. A notícia foi publicada no Washington Post em 30 de dezembro daquele ano, com o título "Possível grande objeto celeste detectado". Meses depois, o silêncio. A notícia desapareceu. As agências se calaram e o termo Nibiru passou a ser tratado como conspiração. Mas a perseguição não parou por aí. Astrônomos amadores ao redor do mundo passaram a relatar aparições de um astro alaranjado, visível nas proximidades do Sol, ao amanhecer e ao entardecer. Relatos vieram da Austrália, do Alasca, da Rússia, do Japão. Centenas de vídeos foram publicados e centenas de canais silenciados. Surgiram termos como Sundog, efeito de lente, pareidolia, explicações técnicas para evitar a pergunta mais simples: se esse corpo não existe, por que tanto esforço para esconder o que não está lá? Zecharia Sitchin, baseado nas tabuletas sumérias, afirmava que Nibiru possui uma órbita de aproximadamente 3,6 anos, um ciclo que coincide com marcos de destruição e reinício na história humana. O dilúvio, a queda da Atlântida, o desaparecimento dos impérios mesoamericanos e talvez os sinais do nosso próprio tempo. Segundo Sitchin, os Anunnaki utilizavam Nibiru como base orbital. Seriam seres de longa vida, com domínio sobre genética, clima e vibrações planetárias, e a cada retorno de seu planeta haveria intervenção direta ou indireta na Terra. Nas tradições egípcias, este planeta era conhecido como o disco alado, na tradição hebraica como a estrela de Jacó, mencionada em Números 24:17.
E no Apocalipse, como a estrela ardente chamada Absinto, que cai sobre a terra e envenena as águas. Apocalipse 8, 10, 11. Todos esses nomes indicam algo que vem do alto, brilhante e destrutivo. No livro de Enoque, capítulo 80, é dito que os luminares do céu se desviarão de seus caminhos. Uma afirmação que combina perfeitamente com o distúrbio gravitacional causado por um corpo massivo cruzando o sistema solar. A ciência moderna já reconhece que algo invisível está afetando a órbita dos planetas anões além de Plutão, mas não quer nomeá-lo. Chama de Planeta 9, mas evita olhar para o que os antigos já sabiam. Nibiru não é uma invenção moderna, é a memória proibida de um astro que já veio antes e que pode estar voltando agora. A sua aparição seria o prenúncio do fim ou o início de um novo ciclo para a humanidade? Talvez ambos, mas o silêncio em torno dele revela mais do que qualquer teoria. Quando todos gritam para não olhar para cima, é exatamente para cima que devemos olhar. Capítulo 4. A farsa do silêncio. Mídia, ciência e o encobrimento. Há algo de profundamente inquietante na forma como o tema Nibiru foi tratado ao longo das últimas décadas. A princípio, foi levado a sério por agências espaciais e institutos de pesquisa. Depois foi ridicularizado. Mais tarde, apagado. E finalmente, criminalizado. Qualquer menção pública ao nome Nibiru passou a ser enquadrada como teoria da conspiração. Mesmo quando os dados astronômicos davam margem à investigação legítima, em 1992, a NASA publicou no Astronomical Journal um estudo sobre distúrbios gravitacionais inexplicáveis no movimento dos planetas exteriores. O estudo propunha a hipótese de um planeta ainda não detectado, com grande massa, além de Plutão, um planeta que interferia nas órbitas de Urano e Netuno. Foi apelidado de Planeta X e depois rebatizado de Planeta 9. Mas algo mudou. Com o passar dos anos, todas as iniciativas para rastrear esse corpo celeste foram abruptamente interrompidas. Os satélites que haviam identificado sinais próximos ao infravermelho, como o IRAS em 1983 e o WISE em 2010, deixaram de emitir relatórios públicos. Artigos que antes estavam disponíveis em arquivos científicos desapareceram. Links quebrados, servidores fora do ar, pesquisadores silenciados. E o discurso oficial passou a ser outro. Nada foi encontrado. O planeta X não existe. Foi tudo um erro de cálculo. Enquanto isso, vídeos amadores começaram a pipocar no mundo todo. Pessoas filmando 2 sóis no céu, estranhos reflexos durante o pôr do sol, fenômenos ópticos que não podiam ser explicados apenas por lentes ou cristais atmosféricos. Canais foram excluídos, contas suspensas, denúncias apagadas. O que está sendo escondido? E por que tanto medo de uma ideia desacreditada? É sempre assim com as verdades perigosas. Elas primeiro são ridicularizadas, depois combatidas e, por fim, aceitas tarde demais. Em 2009, o astrônomo russo Alexei Dmitriev publicou um relatório afirmando que nosso sistema solar havia entrado numa nuvem de energia interestelar desconhecida. Ele alertava que essa nuvem estaria alterando o comportamento do Sol, da Terra e dos outros planetas, incluindo atividade sísmica, variações no campo magnético e aquecimento atmosférico inexplicável. A teoria foi ignorada e depois silenciada. Outro caso notório foi o da astrônoma chilena Carolina Vázquez, que em 2011 afirmou ter captado um objeto celeste vindo em direção ao sistema solar interno. Sua entrevista foi retirada do ar em menos de 48 horas e seu nome, até hoje, não consta em registros oficiais. Em paralelo, o aumento de sensores nos céus não veio acompanhado de mais transparência. Pelo contrário, hoje temos milhares de satélites em órbita, mas cada vez menos imagens confiáveis. Mais censura, mais filtros, mais controle, como se o céu tivesse dono e esse dono não quisesse
que víssemos o que está por vir. Na Bíblia, Jesus advertiu: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Lucas 21, 25. Mas quem controla os telescópios decide quem pode ver e quem pode saber. As tabuletas sumérias já mostravam que Nibiru era temido não apenas pelos humanos, mas pelos próprios deuses. Seu retorno trazia destruição, divisão e guerra. Será que é isso que está sendo escondido da humanidade moderna? Será que, mais uma vez, estamos sendo enganados para que não estejamos preparados quando o céu voltar a gritar? Capítulo 5. Os Senhores da Guerra, Marduk e o fim dos tempos. Na antiguidade mesopotâmica, poucos nomes provocavam tanto temor quanto o de Marduk, filho de Enki, herdeiro de ambições que ultrapassavam a terra, e senhor de Nibiru durante os períodos em que os antigos afirmavam que o céu tocava a terra. Marduk não era apenas um deus guerreiro, ele era o arquiteto de uma nova ordem. No Enuma Elish, é ele quem destrói Tiamat, divide os céus e impõe sua supremacia sobre os outros, Anunnaki. Ele reconfigura o firmamento e estabelece seu trono em Babilônia. A partir daí, os reis da terra passaram a governar em seu nome, e as guerras humanas deixaram de ser apenas por territórios. Tornaram-se guerras de linhagem, guerras de sucessão cósmica. Na Bíblia, Marduk aparece de forma velada, identificado por muitos estudiosos como Bel ou Merodach. Em Jeremias 50, 2, é dito: anunciai entre as nações e publicai, levantai também um estandarte, publicai e não encobrais. Dizei: Babilônia é tomada, Bel está confundido, Merodach está quebrantado. Este quebrantamento seria definitivo ou apenas estratégico? Marduk jamais aceitou ser excluído dos centros de poder. Mesmo após a rebelião, mesmo após o exílio, Zacarias Sitchin sugere que Marduk foi o grande rival da casa de Enlil, um rebelde que desejava o trono de Nibiru e que, ao ser negado, decidiu estabelecer um reino independente aqui na Terra. Esse reino seria a Babilônia, mas sua influência se estenderia por séculos, atravessando impérios e dinastias ocultas. Segundo o fim dos dias, Marduk teria sobrevivido ao cataclismo que varreu as civilizações antigas e iniciado um processo de manipulação genética para garantir a continuidade de sua linhagem entre os homens. Nasceriam então os chamados reis-deuses, híbridos, parte humanos, parte Anunnaki, capazes de comandar exércitos, manipular massas e perpetuar o projeto original do domínio. Essa linhagem pode ter chegado até nossos dias, mas ocultada sob camadas de religião, política e ideologia. Seriam os descendentes de Marduk os verdadeiros arquitetos do mundo moderno? Em Apocalipse 13, 4, lê-se: e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Esse dragão, símbolo de poder cósmico e destruição, sempre esteve associado a figuras como Marduk. O dragão não é apenas uma criatura mitológica, é um emblema de soberania ancestral. Na China imperial, na Suméria, na Babilônia e no Apocalipse, o poder da besta vem do dragão, e o dragão carrega em si a assinatura de Marduk. Não seria forçado dizer que o anticristo descrito no Apocalipse carrega o DNA de um deus antigo, talvez um híbrido Anunnaki, preparado por gerações, treinado nas sombras e destinado a tomar o palco no momento exato, como um Messias invertido, um Salvador que condena e um líder que aprisiona. Estaria Marduk retornando? Ou ele nunca saiu? Será que seu legado vive nas decisões de certos líderes globais, nas guerras silenciosas por poder, ou nas instituições que moldam a consciência coletiva? O fim dos tempos, para Marduk, não seria o fim de tudo, mas o fim da resistência, o fim da liberdade, o momento de assumir novamente o controle.
em seu nome, ou no nome daquele que herdará seu trono. Capítulo 6. O Anticristo. Sangue Anunnaki em um corpo humano. O Apocalipse anuncia a chegada de uma figura sombria, um ser que não vem como inimigo declarado, mas como solução, um salvador, um herói global, uma voz de paz em meio ao caos, mas por trás do sorriso, um trono invisível, e atrás do trono, uma linhagem antiga. A Bíblia o chama de Anticristo, aquele que virá em nome próprio. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo escreve: não vos engane ninguém, de maneira alguma, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem, diz o texto, se opõe a tudo que é chamado de Deus, assenta-se como Deus no templo de Deus, e mostra-se como se fosse o próprio Deus, um usurpador, mas não qualquer um, não um político comum, nem um general tirânico, mas um ser que transcende o humano, um híbrido, um projeto, a culminação de milênios de engenharia. Zecharia Sitchin, em Gênesis Revisitado, mostra que os Anunnaki dominavam a manipulação genética muito antes do Homo sapiens surgir. Eles criaram raças específicas para tarefas distintas e deixaram linhagens híbridas para governar. No Egito, essas linhagens eram chamadas de Netcher. Na Mesopotâmia, de reis-deuses. Na Bíblia, os Nefilim. Seria o Anticristo o ápice dessas linhagens? Um avatar preparado desde o nascimento para assumir o papel final? Em Apocalipse 13:3, é dito que a besta sofreu uma ferida mortal, mas foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Uma possível ressurreição simbólica? Ou literal? Tecnologia Anunnaki, capaz de restaurar corpos? Ou um ritual para imitar o Cristo? As tradições gnósticas alertam que a maior fraude do fim será espiritual, mas mascarada de ciência e progresso. O Anticristo, segundo o livro de Daniel, capítulo 8, entenderá enigmas. Será um homem de inteligência notável, capaz de unir ciência, religião e política. O mundo o desejará, mas não saberá de onde veio. O Apocalipse de João afirma que a marca da besta estará sobre a mão direita e a testa. Controle, identificação, submissão, tecnologia, implantes ou um código genético? O que seria essa marca senão a programação final do domínio? Muitos hoje procuram essa figura entre líderes políticos, outros em bilionários, mas talvez ele ainda esteja se formando ou esperando o momento certo para emergir. No livro de Sitchin, O Fim dos Dias, há uma passagem que sugere que a linhagem de Marduk jamais foi extinta, que ela permanece ativa, influente e oculta. O Anticristo, nesse sentido, não é uma pessoa apenas, é um plano, é um código que se manifesta em carne, é um trono vazio, pronto para ser ocupado, e talvez já esteja. Capítulo 7. Os sinais no céu e na terra. Desde os tempos mais remotos, os povos da terra observavam os céus em busca de sinais. Os astros não eram apenas luzes, eram mensagens, anúncios, advertências. Os sumérios chamavam os planetas de Luptu, os que andam, e viam em seus movimentos uma linguagem divina. Cada eclipse era interpretado como uma sentença, cada alinhamento como um portão cósmico se abrindo. Hoje, a ciência reduz tudo a fenômenos naturais, mas a sabedoria ancestral sabia mais. Sabia que os céus e a terra estão conectados por uma rede invisível e que quando algo se move lá em cima, algo responde cá embaixo. Jesus, em Lucas 21:25, alertou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. O bramido do mar, ondas violentas, tsunamis, tempestades que não obedecem mais aos padrões. A terra geme e o céu se contorce. A cada ano multiplicam-se
os terremotos, os vulcões adormecidos que despertam e os céus avermelhados. O campo magnético da Terra está enfraquecendo. O polo norte magnético está se deslocando com velocidade crescente. Especialistas dizem que é normal, mas há registros sumérios que descrevem esse mesmo fenômeno como sinal do retorno de Nibiru, uma inversão iminente, um reinício. No livro de Enoque, capítulo 80, o patriarca escreve que, nos dias do pecado, o sol mudará seu curso e a lua não aparecerá em seu tempo. Estamos vendo isso hoje. Lua de sangue, eclipses duplos, auroras boreais em locais impensáveis, luzes no céu, objetos não identificados captados por pilotos, satélites e militares, e o silêncio das autoridades. Em Mateus 24, 6, 8, Cristo afirma: ouvireis de guerras e rumores de guerras, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores, as dores de parto, o início do fim de um ciclo e o nascimento de outro. A pandemia recente não foi o fim, foi um ensaio, uma amostra do que pode ser imposto em escala global. A Terra não apenas sofre, ela responde, ela fala, e os que ouvem com os ouvidos do Espírito percebem que há algo errado, ou melhor, algo prestes a se revelar. Os maias chamavam isso de o retorno do tempo, os hindus de fim do Kali Yuga, os cristãos de o fim dos tempos, os sumérios de Shar, o ciclo de 3,6 anos. Tudo converge, tudo aponta para agora, mas os olhos continuam vendados. Os céus continuam gritando e a maioria ainda dorme. Capítulo 8. A grande mentira. Outra prisão está sendo montada. A história da humanidade pode ser resumida em uma única palavra: controle. Desde a primeira civilização, fomos ensinados a obedecer, a aceitar reis, sacerdotes, dogmas, bandeiras. Mas e se isso tudo tivesse sido parte de um grande experimento? E se a liberdade que acreditamos ter nunca existiu? As tabuletas sumérias revelam que os Anunnaki criaram o ser humano como trabalhador, Lulu, Amelu, o misto entre animal e divindade, projetado para servir, limitado para não questionar e programado para temer. Quando Enki modificou o modelo original, tentando libertar a consciência humana, foi imediatamente repreendido por Enlil. O conhecimento era perigoso, o despertar era proibido. Desde então, tudo que leva à expansão da consciência tem sido perseguido. O saber foi fracionado, o sagrado institucionalizado e a verdade escondida atrás de rituais e símbolos. Mas agora, algo novo ou muito antigo está sendo erguido. Uma nova prisão, desta vez digital, códigos, algoritmos, reconhecimento facial, controle de opinião, censura velada e vigilância constante. O novo templo não está mais em Jerusalém. Está na nuvem, nos servidores, nas telas que nos cercam e na linguagem que programamos sem perceber. A Bíblia chama isso de imagem da besta. Apocalipse 13, 15 diz: foi-lhe concedido o poder para dar fôlego à imagem da besta, para que também a imagem falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não a adorassem. Uma imagem que fala, que impõe leis e que exige adoração. Seria uma inteligência artificial? Um sistema de controle global que decide o que é permitido pensar, dizer e ser? Hoje, os algoritmos já escolhem o que você assiste, o que você lê e até o que você sente. A Matrix não é mais teórica, é cotidiana e suas grades são invisíveis. No livro de Daniel, capítulo 7, fala-se de um quarto reino, um poder que devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Um domínio diferente dos anteriores, mais sutil, mais abrangente, menos físico, mas mais totalitário. O mundo antigo usava correntes. O mundo moderno usa distrações, entretenimento, consumo, ideologia, tudo para manter o humano preso ao chão.
sem tempo para olhar para cima. E quando o céu escurecer, será tarde demais. A prisão já estará completa e seus guardas seremos nós mesmos. Capítulo 9. Os filhos de Marduk. Ocultando os rastros. A história não é escrita pelos vencedores. Ela é escrita pelos sobreviventes. E os verdadeiros senhores do mundo nunca desapareceram. A queda de Babilônia não destruiu o legado de Marduk. Ela apenas o obrigou a mudar de rosto e de estratégia. A linhagem de Marduk, segundo as tabuletas sumérias, não foi extinta com o fim dos igurates. Ela se infiltrou nos impérios que vieram depois, persas, gregos, romanos e até nas estruturas do mundo moderno. Zecharia Sitchin, em O Fim dos Dias, afirma que os descendentes de Marduk mantiveram viva a memória de Nibiru e continuaram influenciando os destinos humanos, mas desta vez, nas sombras, foram eles que preservaram o conhecimento oculto em bibliotecas subterrâneas, codificaram símbolos em moedas, monumentos e arquitetura, criaram ordens, sociedades, cultos e se misturaram aos reinos da terra, não para governar, mas para manipular quem governa. O objetivo sempre foi um só: preparar a humanidade para o retorno e apagar os rastros da origem. Por que as maiores bibliotecas antigas foram destruídas? Alexandria, Pérgamo, Nínive? Por que tantas escavações arqueológicas desapareceram dos noticiários? Por que não se fala de Eridu, a primeira cidade dos deuses, nos livros escolares? Por que figuras como Gudea, Sargão, Gilgamesh e Nabucodonosor são tratadas como lendas ou apenas notas de rodapé? Porque toda peça que revela a presença Anunnaki é um risco, um furo na Matrix. Os filhos de Marduk entendem isso e trabalham há milênios para manter o mundo cego. Eles controlam museus, universidades, academias de ciências, instituições religiosas. Não precisam mais de espadas. Têm editoras, portais de notícias e algoritmos. Eles decidem o que você pode aprender e o que deve esquecer. Muitos arqueólogos relataram descobertas impressionantes: caveiras alongadas, túmulos de gigantes, fósseis com marcas de manipulação genética. Mas os relatórios são suprimidos, as evidências seladas, os pesquisadores silenciados. A ordem é simples: tudo que aponta para os Anunnaki deve ser desacreditado, ridicularizado ou removido, porque a verdade é perigosa. Se os humanos soubessem que foram criados, manipulados e aprisionados, a estrutura de controle ruiria e a espera pelo retorno seria substituída pela preparação para a libertação. Os filhos de Marduk sabem disso e por isso escondem os rastros, até que o novo trono esteja pronto e o rei retorne. Capítulo 10. A última escolha: salvar-se ou servir. Toda a profecia termina em um ponto sem retorno, um momento em que cada ser deve escolher, não entre bem e mal, como ensinam os dogmas, mas entre a verdade e o conforto da ilusão. Desde o Éden, o ser humano carrega a marca do livre-arbítrio, a possibilidade de desobedecer, de questionar, de romper com o destino imposto, mas também a tendência de se acomodar, de aceitar grilhões invisíveis em troca de segurança. A Bíblia diz em Apocalipse 3, 15-16: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O morno é aquele que vê, mas escolhe não agir. E neste tempo, a neutralidade é traição. Estamos diante de sinais evidentes, de verdades escondidas que voltam à superfície, de vozes antigas que voltam a sussurrar. Nibiru pode estar às portas, os herdeiros do trono prestes a assumir, e a estrutura do mundo em estado terminal. Mas a pergunta que ecoa é pessoal: o que você fará com isso?
Esperará o fim como um servo? Ou usará o conhecimento como um portal de libertação? A maior arma do sistema não é a opressão, é o medo, é a dúvida, é fazer você acreditar que não há saída. Mas sempre houve. Ela começa na consciência, na coragem de olhar para trás com lucidez e para frente com ousadia. Porque nem todos vieram ao mundo para servir. Alguns vieram para lembrar, para restaurar, para acender de novo a chama que foi sufocada. Os Anunnaki criaram o corpo, mas não criaram o espírito. Eles podem dominar a matéria, mas jamais entenderão a essência do que é viver. Você não é um número, nem um rótulo, nem uma engrenagem. Você é um ponto de luz no universo que ainda esconde segredos. E agora, precisa decidir: salvar-se ou servir. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a se libertar. E uma vez que isso acontece, não há mais como voltar. O sistema não teme armas, ele teme consciência, porque uma mente desperta, desprograma todas as outras ao seu redor. Continue vendo, continue sentindo, continue recusando a mentira disfarçada de normalidade, porque o despertar é irreversível e você já não pertence mais à cela. Se você sente que esse vídeo é importante, que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas, compartilhe, envie para quem você ama, para os grupos da família, para os amigos do trabalho, para quem você sabe que está buscando, mesmo que ainda não tenha percebido. E se achar que pode nos ajudar de alguma forma, faça isso com o coração em paz. O canal está aqui por você e com a sua ajuda, vamos poder investir em novos equipamentos, em mais pesquisa e em conteúdos cada vez mais profundos. Tudo para que o despertar alcance ainda mais consciências. Apoios podem ser feitos via Super Thanks aqui no YouTube, PayPal, francisvalad@hotmail.com, chave Pix, francis.valad@gmail.com, ou pela nossa loja oficial com estampas exclusivas da série Anunnaki. Não é caridade, é colaboração consciente. E neste mundo, programado para nos manter dormindo, despertar é o mais sublime ato de resistência. Holograma histórico, decodificando o passado. O amor é o que transcende a história.